Oi, tudo bem? Faz tempo que não nos vemos, né? As coisas mudaram tão rápido que nem conseguimos parar e conversar com mais calma. Agora, a maneira como nos encontramos todos os dias é aí mesmo, na sua casa, pela tela do computador. E quanta coisa aconteceu! Fomos todos pegos de surpresa, mas nos organizamos para encontrar soluções, porque a educação continua sendo fundamental, mesmo numa crise desse tamanho. Por aqui, tivemos que nos reinventar e desenvolvemos rapidamente uma exclusiva plataforma virtual para atender os nossos alunos. Nela, já tivemos mais de 500 mil aulas postadas e quase 10 milhões de acessos realizados, além das videoaulas em tempo real. É muita coisa. Pode parecer simples, mas isso praticamente dobrou o nosso trabalho. Os professores, nesse momento, também são verdadeiros heróis. Sei que não está sendo fácil para você ter que acompanhar os estudos das crianças, mas lembre-se, o que hoje elas conseguem fazer com a sua ajuda, amanhã saberão fazer sozinhas. E você se orgulhará de ter feito parte disso. Aqui também estamos com desafios. Sim, alguns gastos foram menores nesse período, mas os investimentos para tudo continuar da melhor forma foram muito maiores. Como escolas filantrópicas, reinvestimos o lucro e para cada R$1 recebido em imunidade, a escola precisa investir outros R$5. Todos fomos atingidos de alguma forma e sabemos, não está sendo fácil para ninguém. Mas tudo ficará mais complicado se promovermos a desunião. Não é hora de acharmos um culpado, e sim de encontrarmos juntos a solução. Estamos conversando com todos os pais que nos procuram, melhorando condições de pagamento para este período. O mundo está em crise e é compreensível nos sentirmos ansiosos e inseguros. Estamos aqui para ajudar e queremos contar com você. Temos a esperança de que tudo isso irá passar. Nossos alunos voltarão às escolas como antes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar mais um momento de aula, né? Com as nossas aulas online. Vamos pedir que esse momento seja um momento tranquilo, um momento para vocês que diminua a ansiedade, né, de estarmos longe. Um momento que seja de assimilação desse trabalho. E vamos pedir também por todos aqueles que sofrem, né, com essa pandemia. E que em breve podemos estar todos juntos novamente. Amém. Terceiro ano, belezinha? Vamos finalizar o nosso módulo 11. Acompanhem comigo lá, Sociologia, página Sociologia, página 23, certo? Vamos finalizar hoje e ver o nosso amigo homem cordial. Mas e aí, homem cordial? Quem é esse homem cordial? Cordial será sinônimo de sutileza? Acompanhe comigo lá, página 23. Daremos ao mundo o homem cordial, né, o homem brasileiro. Com essas palavras, muita gente pode pensar que o Brasil é um país de pessoas polidas e educadas. Vamos botar aqui. Todo mundo pode pensar que o Brasil é um país de pessoas polidas e educadas. A herança rural, aventureira, plástica e avessa a qualquer contrato ofereceu uma base, nova página, cultural ao brasileiro que o impede realmente de apreciar a hierarquia, a ordem abstrata de cerimônias e instituições. O brasileiro teria se formado
sem o gosto dessa formalidade. Então, o brasileiro, a brasilidade teria se formado sem o gosto da formalidade. Vamos entender, gente, que o Homem Cordial, tá, foi escrito por Sérgio Buarque de Holanda, certo? Lá na sua obra, que vocês devem saber, né? Com certeza sabem, Raízes do Brasil. Quando ele estava fora do Brasil, né? Ele se distanciou do objeto dele e aí começou a perceber muitos elementos, dentre eles a questão do homem cordial, baseado na família patriarcal, certo? A cordialidade, como marca do brasileiro, seria uma defesa contra a impessoalidade. E ele até admite uma reverência, desde que ela não impeça uma proximidade, uma familiarização e um estar à vontade com a autoridade, com as pessoas ou a cerimônia, né? O homem cordial teria sempre a mania de tornar tudo informal e aconchegante, né? Então, o homem cordial seria aquele que transformaria tudo em informalidade, tá? Só para vocês saberem, tá, gente? Cordial vem de córdia, certo? Que quer dizer o quê? Ó, coração, certo? Certo? Não é de gentileza, tá? Nem de pessoas educadas. O córdia vem de coração, tá? Que nos remete ao lado mais emocional, certo? Vamos continuar nossa leitura aqui. Depois eu vou deixar um videozinho junto aqui no material e vou deixar o link também, certo? Eu vou deixar um vídeo dando vários exemplos ali do dia a dia sobre a questão do homem cordial, sobre essa questão emocional. Vamos adiante ali. O português brasileiro seria cheio de inhos, diminutivos para tornar até os objetos em coisa íntima. A própria religião estaria cheia de santos caseiros e pessoais. Os nomes de família são omitidos por uma forma de abolir as barreiras entre as pessoas, né? O brasileiro não tem essa coisa de fulano da família tal, beltrano da família tal. Lá de onde eu venho, a gente tem mais essa cultura, né? Como é cultura mais alemã, mais italiana, uma das primeiras coisas que a gente pergunta, mas qual é a tua família lá no lugar tal? Ah, eu sou da família Sheffield. Ah, eu conheço o Sheffield. Sou da família, sei lá, Benini. Ah, eu conheço os Benini, são lá da região tal, certo? No homem em geral, no homem cordial, não tinha tanta essa formalidade. Parecia ao brasileiro que a ética mais adequada ao convívio social é a do emotivo, do sentimento. No Brasil, não encontraríamos clientes, mas fregueses, o amigo do dono da venda. O resultado social e político disso é que o homem cordial substitui o burocrata, o político ou o servidor público. A ideia de administração pública é baseada na familiaridade, nas amizades, nos acordos pessoais. Como lembra o ditado, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Isso aqui me remete aos tempos lá da era de Vargas, né? Na era do Vargas era assim, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. De certa forma, esse elemento de compadrio, esse elemento de amizade ainda existe bastante no nosso meio cultural, gente, né? Continuando lá, outra consequência é o fato que entre os brasileiros não existir muita solidez de pensamento, filosofia e doutrinas, estando o indivíduo sempre pronto a abandonar suas convicções, ideias e gestos por qualquer novas correntes de pensamento que aparecem. O homem cordial, de Raízes do Brasil, certo?
É uma tipologia weberiana que se apresenta como a base da explicação dos fundamentos espirituais da vida brasileira, certo? Fundamento espiritual não é num sentido religioso. Fundamento espiritual é o fundamento do sentido da cultura, né? De como se dá as relações. É nesse sentido que ele está falando aqui. É uma explicação de como o passado vem, de maneira contingente, de dar forma à socialidade tupiniquim, tornando o brasileiro um desterrado, né? Como na época da colônia. Essa cordialidade minaria a força da democracia, do liberalismo europeu, que foi mal importado pelo Brasil. Ela seria a força do personalismo e do clientelismo. Certo, gente? Personalismo e clientelismo. Importante isso estar associado aqui na questão do homem cordial, tá? Vamos botar aqui, para os amigos tudo, para os inimigos, o que, gente? Inimigos a lei, né? A lei fria. Ela seria a força do personalismo e do clientelismo, tá aqui, tá? Que estão sendo arraigados na sociedade e políticas brasileiras. Seria talvez a responsável pela falta de solidez dos laços sociais, né? Fala que o brasileiro é muito volátil nessa questão do laço social, né? Vê-se assim como o brasileiro não compreendeu o liberalismo que vinha dominando o mundo ocidental desde as revoluções burguesas na Europa. O encontro do liberalismo com o Brasil resultou numa aparência de liberalismo com uma essência de patrimonialismo. Liberalismo, né? Aqui está nas questões de liberalização econômica, tá? Com mais patrimonialismo. Certo? Patrimonialismo são esses elementos aqui. Aqui, ó. Personalismo e clientelismo, certo? Ou seja, no patrimonialismo quer dizer que há uma mistura entre o público e o privado. Há uma confusão do que é público, certo? Como sendo privado. Querem um exemplo disso aí? A questão do político, né? Do favor do político achar que a verba que é pública, na verdade, é direito dele, privado, certo? A corrupção. Esse é um exemplo de patrimonialismo. Outro exemplo, tá? Faz alguma licitação ou uma licitação, por exemplo, né? Se bota um produto lá, tem que ser da marca tal, tem que ser do jeito tal, ou seja, está ferindo a questão da personalidade, está dizendo uma marca, por exemplo, que tem que ter na licitação. Eu quero comprar álcool em gel, tem que ser álcool em gel da marca Itaiquara, não pode, certo? Aí entra a questão do personalismo. No nosso poder público, hoje, na questão mais gerencial, certo? No modelo gerencial, o poder público nosso já foi patrimonialista, muito mais, né? Não que hoje ainda não seja, existe pela questão da corrupção, mas lá naquela época existia muita questão da pessoalidade do clientelismo, ok? Hoje, com a nova Constituição, com o novo estilo gerencial do poder público, isso diminuiu bastante. Não foi abolido, né? A gente vê escândalo aí quase todo dia, mas existe ainda, certo? Esses elementos vêm aqui de todo esse pensamento que o Sérgio Buarque muito bem traz da questão do homem cordial, certo? Eu vou deixar um exemplo para vocês aí, um videozinho bem bacana da sociologia animada que vai trazer alguns exemplos do dia a dia também. Certo, gente? Essa parte aqui deveria ser em separado, porque o homem cordial é bem bacana de trabalhar, tá? Ok?
Então, fiquem aí com a animação e a gente já volta. Imagine essas situações. Furar a fila do banco porque você conhece alguém lá na frente. Dar uma carteirada com a expressão "você sabe o que está falando". Pedir a extensão do prazo de entrega do trabalho porque você é amiga ou amigo do professor ou da professora. Como você chamaria todas essas situações? Malandragem? Esperteza? Jeitinho brasileiro? Então, isso tudo tem outro nome na sociologia. Bora entender o que é essa parada, então. Sérgio Buarque de Holanda é um dos criadores do Brasil. E essa é uma expressão do FHC para designar um conjunto de intelectuais brasileiros que se preocuparam em pensar o que somos. Redigiu o livro Raiz do Brasil, sua principal obra, em 1932, a partir de um compilado de artigos que escreveu quando morava na Alemanha, trabalhando como jornalista. Esse distanciamento do Brasil possibilitou ao Sérgio Buarque perceber algumas características marcantes da nossa brasilidade. Uma delas é o conceito chamado de homem cordial. Para entender, melhor começar com a etimologia da palavra. Cordial vem de cor, cordis, coração. Ou seja, aquilo que vem, que é feito, que remete ao coração. Segundo Holanda, o brasileiro padece dessa característica, a cordialidade. Mas de onde vem e o que é a cordialidade? A cordialidade do brasileiro é a herança de quando éramos estritamente rurais, quando a família patriarcal era o centro das relações sociais brasileiras. Família patriarcal é aquela na qual o pater, o pai, o homem, detém todo o poder. Este poder submete a todos sob a vontade dele. Todas as relações são determinadas por este sujeito. Como se trata de família, Holanda afirma que essas relações acontecem no âmbito privado, íntimo, pessoal, nas chamadas quatro paredes. Além disso, essas relações possuem uma carga muito grande de emoção. Afinal, estão pautadas no sentimento, no coração. Mas como essa cordialidade aparece? Qual é a característica dela, uma vez que hoje o país não é predominantemente rural? A cordialidade é demonstrada na hospitalidade, na generosidade, na lanheza no trato, na afabilidade com que tratamos a todos. Queremos encurtar distâncias, sempre fazer amizade, ser agradável a todos. Mesmo que isso implique em burlar ou desconsiderar algumas regras, a cordialidade nos força a sermos parceiros, a darmos um jeitinho para facilitar a situação para alguém próximo de nós. Não somos muito apegados a hierarquias, odiamos a burocracia. Se pudermos ajudar o amigo, assim o faremos. Mas veja, isso é bom demais. Essa proximidade, solidariedade, em tempos de ódio e de individualismos extremados, a cordialidade encanta. Contudo, se há este lado solar, positivo da cordialidade, há também a esfera lunar, negativa e perigosa. Assim como a família patriarcal, o homem cordial é tão violento quanto agradável. Somos extremamente afáveis, assim como somos extremamente violentos. Quer um exemplo claro dessa polaridade cordial? O trânsito. Ao mesmo tempo que seu dia está lindo, você está feliz, ouvindo músicas good vibes, de repente, alguém te fecha no trânsito e pronto. Você muda o humor, o inferno acontece e é capaz de cometer alguma besteira por uma simples fechada no trânsito. Esse exemplo de cordialidade ocorre também na urbanização das cidades. De um lado, um belo condomínio com infraestrutura, saneamento, parque, árvores, calçadas e ruas pintadas, uma belezinha. Do outro lado, barracos puxadinhos, carência de serviços, ausência do Estado. A cordialidade conforma até o espaço brasileiro. Bom, a dicotomia, a dualidade, a ambiguidade é muito instável no brasileiro, tudo em virtude da cordialidade. Além disso, temos outro impasse, e esse é o que pode estar mais velado. A relação público e privado. Esse modo de lidar com as pessoas, herança da família, transcende e invade o espaço público. E o problema está aí, justamente. Quando as relações que possuímos na esfera íntima, ou o modo de restabelecer essas relações invade o espaço público, os impasses acontecem. Família não é Estado, e Estado não é família. A família acaba quando o Estado começa. É necessário existir uma ruptura entre essas duas esferas. Em outras palavras, o privado acaba quando começa o público. O problema que enfrentamos com a cordialidade é a invasão da esfera privada na esfera pública. Decorrente dessa invasão, temos alguns fenômenos bem conhecidos do Brasil: clientelismo, coronelismo, o patrimonialismo. Iremos explorar esses fenômenos em vídeos posteriores. Essa cordialidade que invade a esfera pública acaba com a possibilidade da racionalização. Lembra que a gente viu esse conceito em Weber?
lançamos mão de estratégias particularistas, afáveis, amigáveis, de encurtamento de distâncias, para alcançar o que queremos, e deixamos de lado aquilo que a publicidade da esfera estatal exige, a igualdade dos membros. Quer ir mais fundo nos impasses e desdobramentos da cordialidade? A nossa dificuldade em lidar com a democracia, com a res pública, pode encontrar alguma resposta aí. Ora, se a democracia exige uma concepção de coisa pública, de uma maioria impessoal deliberativa, de igualdades de condições, a cordialidade vai na contramão disso tudo. Privilegiamos os contatos primários ao invés da impessoalidade no trato. Queremos fazer vencer os nossos amigos ao invés de um coletivo desconhecido. Preferimos dar uma boa oportunidade para alguém próximo do que seguir determinadas regras. Enfim, a cordialidade não percebe desigualdades, não compreende mudança, não aceita submissão. É isso, galeres. Somos cordiais. A nossa sina está em transitar entre um lado e outro, entre a afabilidade e a violência. Se isso é bom ou é ruim, deixamos a decisão para cada um. Até o próximo vídeo e tchau! Volta aqui, pessoal. Gostaram? Bem ilustrativo do dia a dia, né? Deixa eu falar uma última coisa para vocês aqui. O Homem Cordial também tem uma obra que eu gosto bastante, do Roberto da Mata. Roberto da Mata. Ele é um antropólogo brasileiro, tá, gente? Tem uma leitura bem interessante com essa relação com a questão do homem cordial, mas com relação a toda a identidade brasileira, sabe? Bem atual e bem bacana, certo? Uma das obras dele se chama Você Sabe com Quem Está Falando? Certo? É nesse sentido mesmo assim, né? A pessoa é parada por alguém na rua, alguma coisa, aí a pessoa diz, não, tu sabe com quem tu tá falando? Vocês já ouviram essa expressão? Pois é. Ele traz esses elementos aqui nessa obra dele, certo? Então tá, gente. Por hoje era isso. Espero que vocês fiquem bem. Você sabe com quem está falando. E até a próxima aula.